Epístola aos Romanos, uma carta que revela o coração do Evangelho. Imagine uma carta atravessando mares e estradas do Império Romano, carregando não apenas palavras, mas uma mensagem capaz de transformar destinos. Assim nasce a Epístola aos Romanos, escrita por Paulo por volta do ano 57 d.C., quando ele estava em Corinto. Essa carta tinha como destino uma comunidade cristã que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas que já habitava profundamente em seu coração: os cristãos que viviam em Roma. Paulo não escreve como alguém distante ou indiferente. Ele se apresenta, abre sua fé, expõe suas convicções mais profundas e compartilha aquilo que considera essencial para qualquer pessoa que deseja compreender o que significa, de fato, seguir a Jesus. Romanos não é apenas uma carta, é um mapa espiritual, um retrato claro do Evangelho e um convite à reconciliação com Deus. Desde as primeiras linhas, percebe-se que Paulo deseja mais do que informar. Ele quer que seus leitores entendam a condição humana, reconheçam sua necessidade e descubram a esperança que Deus oferece por meio de Cristo. A necessidade humana e a graça divina. Ao longo da carta, Paulo conduz o leitor por uma verdade desconfortável, porém libertadora. Todos pecaram. Não importa a origem, a cultura ou a herança religiosa. Judeus e não-judeus compartilham da mesma realidade. Ninguém consegue alcançar a justiça de Deus por esforço próprio. As boas obras, a religiosidade e as tradições, embora tenham seu valor, não são suficientes para restaurar o relacionamento quebrado entre o ser humano e o Criador. Mas Romanos não permanece na denúncia do pecado. Pelo contrário, a carta se torna um anúncio de esperança. Paulo revela que Deus, movido por amor, decidiu agir. A salvação não é uma recompensa para os perfeitos, mas um presente para os que creem. Pela fé em Jesus Cristo, o perdão é oferecido, a culpa é removida e a paz com Deus se torna possível. Essa é a grande virada do livro. A justiça que vem de Deus não é conquistada, é recebida. Não é resultado de mérito humano, mas expressão da graça divina. Romanos deixa claro que a cruz de Cristo é o ponto central da história, onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Por que estudar o livro de Romanos? Estudar Romanos é aprender a olhar para a vida com mais humildade e esperança. É compreender que ninguém está além do alcance da graça e que todos dependem igualmente da misericórdia de Deus. Essa carta ajuda o leitor a abandonar a ilusão da autossuficiência espiritual e a descansar na obra completa de Cristo. Romanos também é essencial porque explica com clareza o coração do Evangelho. Ele responde perguntas profundas como: por que precisamos de salvação? Como Deus age diante do pecado? O que significa viver pela fé? Além disso, o livro mostra que a fé não é apenas uma crença interior, mas uma força transformadora em atos visíveis. Pois aqueles que confiam em Jesus recebem o Espírito Santo, que os conduz a uma nova maneira de viver, não mais dominada pelo pecado, mas orientada pela obediência, pelo amor e pela esperança, e pela fé que transforma a vidas. À medida que a carta avança, Paulo deixa claro que o Evangelho não é apenas uma ideia teológica, mas uma experiência viva. A fé em Cristo gera mudança real. Ela transforma a mente, o coração e as atitudes. O cristão é chamado a viver de modo diferente no mundo, com humildade, serviço, respeito às autoridades, cuidado com a família e amor dentro da comunidade de fé. Mesmo sendo uma carta de ensino, Romanos não é fria ou distante. No final, Paulo menciona pessoas reais, irmãos e irmãs, que cooperaram na missão, mostrando que o Evangelho se expressa em relacionamentos, comunhão e serviço mútuo. Aqui fica uma nota e um convite importante. A Epístola aos Romanos também traz uma advertência silenciosa, porém firme.
Conhecer as verdades do Evangelho não é o mesmo que vivê-las. É possível admirar mensagens bonitas sem permitir que elas transformem o coração. A fé que salva é aquela que gera arrependimento, obediência e um desejo sincero de seguir os caminhos de Jesus como discípulos. Por isso, esta carta permanece como um convite aberto. Um chamado para abandonar a confiança em si mesmo e se render à graça de Deus. Um convite para conhecer Jesus não apenas como conceito, mas como Senhor e Salvador. Seguir seus caminhos é escolher a vida, a paz com Deus e a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Que a leitura de Romanos não termine apenas em entendimento, mas em ensino que conduz outros a uma caminhada diária com Cristo, marcada pela fé, pela graça e pelo amor que transforma tudo. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.